Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma noite que estamos aqui para expressar a vontade de Deus para o teu coração. Esta noite eu quero mais uma vez meditar numa palavra de Deus com você, lembrando que o nosso objetivo é semeando em terra seca, ou seja, levando a palavra de Deus, considerada semente, ao coração que se encontra sem vida. Uma terra que se encontra sem força para gerar a boa semente. Este é o nosso objetivo, semeando em terra seca. E por isso eu, Paulo Roberto, estou aqui mais uma noite para com você compartilhar da palavra de Deus. Palavra do Senhor, esta noite eu te convido. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 6 da palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 da palavra do Senhor. 2 Timóteo, Timóteo aqui é Paulo que escreve. O tema é a fé inabalável em Cristo. Cerca de 67 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava agora numa prisão subterrânea, preso pelo imperador Nero, acusado de ter colocado fogo em Roma. Mas na verdade, próprio Nero colocou fogo em Roma e o seu, podemos dizer, desvario se desencadeou e pegou fogo em alguns quarteirões da cidade, aonde causou grande destruição. Então Nero coloca a culpa nos cristãos que estavam pregando o evangelho naquele lugar e no próprio Paulo, que agora acusado se encontra preso numa prisão subterrânea, passando por privações, passando por tratamento como se fosse um criminoso da maior espécie, sendo que ele era inocente. Ele escreve a próprio punho, 67 depois de Cristo, ao jovem Timóteo, aquele que ele chamava de fiel e amado companheiro, um jovem pastor que o próprio Paulo havia ensinado e instruído acerca da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, vamos acompanhar o texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, a seguir: quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me entregará naquele dia, e não somente a mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, a tradução é assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, e desde já o tempo da minha partida está vindo, e desde já a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda, a vinda de Jesus. Interessante, amados que nos escutam através desse vídeo, que Paulo encontrava-se agora numa prisão subterrânea. Paulo havia sido chamado por Deus após ele ser transformado, como eu noutra pregação citei, no caminho de Damasco. Paulo havia sido transformado por Deus e havia se tornado um fiel colaborador para o reino dos céus. Paulo havia sido modificado, transformado, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Paulo decidiu abraçar este trabalho para o Senhor de forma fiel e de forma que ele jamais viesse a cometer algum erro que agravasse a santidade de Deus. Paulo, como cita a palavra do Senhor, ele sofreu naufrágios, ele sofreu prisões, em algumas das cidades ele foi apedrejado,
e ele foi arrastado para fora como morto. Paulo participou de grandes curas e grandes milagres através do poder que Jesus tinha dado a ele. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que até os lenços e os aventais de Paulo curavam. Tamanha a unção que havia no corpo de Paulo. Paulo, ele, aonde ia, pregava o evangelho. A Bíblia Sagrada nos diz, os historiadores nos diz, da Bíblia Sagrada, que na época, no tempo da época de Paulo, Paulo revolucionou aquele tempo. Paulo converteu quase todos daquela época em que ele viveu. De cavalo, de a pé, pregando o evangelho, pegando barco, atravessando rios, atravessando braços de mares. Paulo, ele ia pregando a palavra de Deus fora de tempo e dentro de tempo. É interessante que agora Paulo se encontra preso numa cadeia subterrânea, um calabouço. E Paulo está ali escrevendo a próprio punho ao jovem Timóteo, aonde ele estava dizendo para Timóteo que o tempo dele estava próximo e que a qualquer momento ele seria decapitado. Interessante que ele sabia, ele sentia dentro dele que o tempo dele estava pouco aqui na terra e que a missão dele havia chegado ao fim. Por quê? Porque Deus, ele como usa ou como faz a sua obra, ou como trabalha, é uma forma tão ampla, uma forma tão misteriosa que nós não temos capacidade de saber. E o próprio Espírito Santo de Deus colocou no coração de Paulo que o tempo dele estava curto, porque Deus não queria pegar Paulo de surpresa. Paulo está preso, está dizendo a Timóteo: olha, o tempo da minha partida está próximo, mas olha uma coisa que há em mim, olha uma característica em mim, jovem Timóteo. Eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. E desde já a coroa da justiça, ela me está guardada. Existe uma coroa de justiça guardada para a tua vida. A Bíblia Sagrada nos revela que para aqueles que vivem na presença de Deus e que pregam a palavra de Deus, e aqueles que vivem fiel, como diz no livro de Apocalipse, ser fiel até o fim e te darei a coroa da vida. A Bíblia fala que existe uma coroa esperando para ser presenteada a nós. Existem galardões para ser dado àqueles que trabalham em prol da obra do reino de Deus e de coração assim o fazem. É interessante que eu olho na vida de Paulo, que desde o dia em que Paulo se converteu e aceitou Jesus, até este momento que ele está encarcerado e a sua vida está por um fio, ele estava com o mesmo sentimento, o mesmo vigor, a mesma vontade e a mesma certeza e a mesma fé de que havia uma coroa e de que havia uma promessa de vida eterna e que havia uma espera de Deus por ele quando partisse desta terra. É isto que precisa você, eu, os que vivem nos dias de hoje e os que conhecem a palavra de Deus. É este sentimento que deve haver do nosso coração. O sentimento, a alegria da salvação da nossa alma. Quando temos alegria e salvação da nossa alma, nós sabemos que nós vivemos felizes e nós sabemos que nós estamos seguros porque há uma promessa verdadeira. E esta alegria nos motiva a viver, seja em meio à tempestade, seja em meio à luta, seja em meio à dificuldade, em meio à riqueza ou em meio à pobreza, nós temos no nosso coração uma alegria e podemos até expressar dizendo: eu posso passar o que for, mas eu tenho certeza que eu tenho uma salvação garantida com Cristo a partir do momento que eu sigo a Ele, vivo uma vida com Ele e espero por Ele. Então Paulo tinha esta alegria no seu coração. Era isto que motivava Paulo numa situação negativa a escrever para o jovem Timóteo. Ele havia ensinado Timóteo a palavra de Deus, ele havia gerado Timóteo na fé. Então ele escrevia para Timóteo, porque nos tempos em que Timóteo estava como pastor da igreja, ele estava passando por períodos onde falsos doutores, falsos mestres, ensinadores errados, lobos se passando por ovelhas, estavam entrando dentro da casa do Senhor. Estavam querendo pegar o povo através de distorções, heresias e
ensinamentos errados que feriam a santidade de Deus. Paulo, mais experiente, sabendo disso, ele ainda escreve a Timóteo para que Timóteo ficasse firme e rebatesse todos os falsos ensinamentos que tentassem deturbar, que tentassem distorcer, que tentassem adulterar a igreja do Senhor. Paulo, interessante que ele aqui, neste momento que está encarcerado, ele estava feliz, alegre, ele estava com um sentimento de força e de esperança no seu coração, porque não era um homem comum que havia prometido a ele, que daria para ele uma coroa de justiça e que daria para ele a vida eterna. Eu citei em outra pregação. Quem havia prometido para Paulo isto era o próprio Jesus. Jesus, ele tem uma promessa para mim e para a tua vida. Eu sempre ressalto, friso e toco nisso. Há uma promessa que nos envolve. Há uma promessa que envolve o homem aqui na terra, a coroa da criação. Há uma promessa que nos envolve, a promessa de Deus de uma vida eterna. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou com este sentimento de que nós vivêssemos perfeitamente felizes e que nós vivêssemos em comunhão com Ele. Mas através do pecado que entrou no jardim, através da queda de Adão e Eva, tudo aquilo que não era bom, tudo aquilo que Deus não havia planejado, entrou pela humanidade, através do pecado de Adão e Eva. Entrou a morte, entrou a velhice, entrou o trabalho, entrou todos os pensamentos malignos possíveis, entrou tudo isso, mas sempre desde o início, desde o princípio, a obra de Deus, o sentimento de Deus foi uma promessa de vida eterna, um plano de vida eterna, um plano de comunhão, um povo para Ele, para viver com Ele, para morar com Ele, para glorificar a Ele, para estar com Ele, para cantar a Ele, para louvar a Ele, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, diz a palavra de Deus no livro de Isaías. Então Paulo estava mesmo preso, mas ele estava com a garantia de que havia uma coroa, de que havia uma vida eterna, de que havia uma coroa esperando por ele. Ele disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu corri a carreira que me foi proposta. Paulo, quando cita que ele combateu o bom combate, ele está nos expressando na Bíblia Sagrada de que a nossa vida aqui na terra, ela é um combate. E nós sabemos, de uma forma literal, de que quem sai para o combate, ele tem que sair preparado. Nenhum soldado sai para a batalha se não estiver com a sua armadura, com a sua espada ou com o seu fuzil. Nenhum soldado sai para um combate despreparado. Nós estamos aqui como servos de Deus, você que conhece a palavra de Deus, ou você que está tomando um passo na presença de Deus, nós temos que entender que esta vida na terra, ela é um combate. Nós temos que vencer os pensamentos que querem nos destruir. Nós temos que vencer a inveja. Nós temos que vencer os desejos pecaminosos. Nós temos que vencer as potestades e os principados, que são os demônios que estão nos ares tentando desencaminhar a nossa vida. Paulo estava deixando bem claro: eu combati o bom combate. Ele está dizendo: você tem que combater o bom combate. Você não pode recuar para trás. Você tem que se armar e se munir das armaduras de Deus e enfrentar este combate da tua vida. Olha, este combate, eu sempre digo, o soldado que está se arrastando, não é errado, porque muitos dizem, já está se arrastando, está quase morrendo. Enquanto o soldado no combate se arrasta, é sinal que ele está com vida. O pior é quando não haver nenhum movimento no soldado na batalha, sinal que ele já está morto. Se você está vivendo uma vida, mas ainda há um fôlego na tua vida, ainda há uma pequena força na tua vida, você ainda consegue se mexer, é sinal de que você está vivo. Então neste momento clame a Deus e peça força para que você entre no combate novamente e vença pelo poder de Deus. A Bíblia fala em Efésios 6:10: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As armaduras de Deus são
o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da justiça, a couraça, as sandálias do evangelho da paz. O que é? Por que o capacete da salvação? Por que nesta batalha que Paulo diz, combati o bom combate, por que é preciso usar o capacete da salvação? Porque a cabeça do ser humano, nossa cabeça, é o lugar vital. Nós vemos que os policiais ou alguém que está aí numa guerra, ele usa um colete prova de bala. Ele pode levar um tiro ali e não morrer. Agora, se o tiro for na cabeça, a morte é certa, porque é um lugar vital. Sabe por que o capacete da salvação? Porque é na mente que gera os pensamentos malignos. É pelos olhos na nossa cabeça que entra a visão do pecado. É pelos olhos, e entrando nos olhos, desce ao coração, gera-se no coração e dá à luz aquilo que Deus não se agrada, ao pecado. O capacete da salvação significa o quê? Significa estar envolvido a nossa mente. A Bíblia diz, e se alguma coisa vos envolve, ou se alguma coisa tem em vossa mente, que seja louvores, que seja a palavra de Deus, que seja as coisas de Deus. O capacete da salvação significa estar ali, envolvido com a sua mente nas coisas santas de Deus, para que um dardo, uma bala do inimigo não venha atacar a sua cabeça e causar uma morte na tua vida. Paulo cita o escudo da fé. Escudo da fé é para atacar os dardos inflamados do maligno. O maligno todo dia ele atira dardo contra a tua vida. Como que ele atira? Uma fofoca, uma calúnia, uma mentira, uma palavra mal colocada de alguém que você conhece, um diz que não me diz que. Várias maneiras Satanás tem para lançar dardos, e se esse dardo penetrar no coração, você fica matutando o dia inteiro e você fica pensando, e o rancor vai tomando conta do teu coração. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue se alimentar, você não consegue produzir, e você vive uma vida amargurada. Você fica pensando naquilo que aconteceu. Por quê? Porque você estava desprotegido. O dardo, ele foi e atingiu você. A couraça, nos tempos que os romanos, eles lutavam na batalha, era uma couraça muito forte, e o seu escudo era um escudo largo, não este redondo que nós vemos em filmes. Era um escudo retangular e muito grande, que eles se abaixavam de joelho e tapava todo o seu corpo. Nesse escudo era coberto com couro e era passado muito óleo nesse escudo, porque quando se tocava-se as flechas dos arqueiros, ela resbalava no escudo e não perfurava o escudo pegando neste soldado. É isto, Jesus, ele quer fazer de você o quê? Desse teu escudo que você usa, ele quer derramar este óleo, o óleo da unção, para que quando o dardo do inimigo vier atacar o teu escudo da fé, ele resbale e vá para o lado, e você não seja atingido, e você não seja danificado pelas artimanhas do diabo todos os dias na tua vida. As sandálias do evangelho da paz, o que significa? Significa a palavra de Deus. Você está calçado, você está evangelizando, pregando, e mais, você saber aonde você coloca os teus pés. Quando você está calçado na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus comanda a tua vida, e ele te leva por caminhos aonde é o melhor para você. Nos tempos de batalha, era notório em ver que o soldado contra soldado, era notório ver que batalhão contra batalhão, inimigo contra inimigo, eles minavam o lugar aonde uns iam pisar. Então tinha que ter cuidado quando pisasse, para que não explodisse ali e perdesse a sua vida. É isto, nós vivemos num campo minado, aonde nós errarmos o nosso passe, a nossa passada, o nosso pé, nós podemos ser detonados pelo diabo. Detonados como? Aonde nós botarmos o nosso pé fora da vontade de Deus, no adultério, fora da vontade de Deus, da traição conjugal, fora da vontade de Deus, no latrocínio, ou no estelionatário, ou comprar e não pagar, ou andar em lugares que não é de agrado ao Senhor, que pode escandalizar a obra de Deus. Você tem que ter os teus pés calçados nas sandálias do evangelho da paz, e a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás
Porque ele tinha a espada da justiça. Quando Satanás disse a Jesus, usando um dardo, usando uma artimanha, ele disse: Jesus, na tentação do deserto, nos 40 dias, ele disse: atira-te daqui, e Deus dará ordem aos anjos que te aparem e você não caia lá embaixo. Ele, usando a palavra, a espada que saiu da boca dele, ele disse para Satanás: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sai para trás de mim, Satanás. E Satanás tentou mais vezes, e Jesus combatia pela espada da justiça, que é a palavra de Deus. Paulo estava dizendo: eu combati um bom combate, e ele mostrou as armas que teria que usar nesse combate, e o Timóteo aprendeu com Paulo. E mais, Paulo disse: eu combati um bom combate e guardei a fé. Interessante que a fé nunca deve se afastar do teu coração. A Bíblia diz que se você orar sem fé, não tem como Deus ouvir e não tem como agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, você não vê, mas você tem fé, e aquilo que é abstrato, aquilo que é invisível, através da tua fé, aquilo começa a tornar-se concreto e começa a evidenciar e se torna real na tua vida, porque você guardou a fé, você usa a fé para conquistar o trabalho, a fé para conquistar a posição, a fé para vencer o gigante, a fé para ser um campeão nas mãos do Senhor, a fé para orar por uma pessoa, a fé para executar qualquer coisa na tua vida. Você tem que ter fé, guardar a fé, porque se você não tiver fé, você não vai a lugar algum. É a fé que nos motiva a se levantar pela manhã, é a fé que nos motiva a ir para o trabalho, é a fé que nos motiva a dormir tranquilo e acreditar que o outro dia será melhor. Paulo disse: combati o bom combate e guardei a fé, e desde já, ele quis dizer, desde já, a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça está guardada para você, desde que você aprenda, desde que você cumpra e desde que você viva a palavra de Deus na tua vida. Você pode estar preso, você pode estar passando por qualquer problema de enfermidade, um câncer pode ter pegado você, uma enfermidade que os médicos não sabem o que é, pode estar no teu corpo, mas se você tiver a fé e a alegria que Paulo tinha lá no calabouço, a certeza da salvação que Jesus havia prometido um dia, você pode ter certeza que nada vai te abalar, porque você está tranquilo e descansando na sombra do Onipotente. O Salmo 191 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse esta noite na sombra do Onipotente. Sinta o Espírito de Deus envolver a tua vida. Receba esta promessa de vida eterna no teu coração. Não é uma promessa que você vai ganhar algo, não é uma promessa que é mesquinha, feita por homem, não é uma promessa que a traça e a ferrugem come aqui nesta terra, não é uma promessa de uma casa nova, de um carro novo, de uma bicicleta nova, é a promessa da salvação da tua alma. A Bíblia diz assim: se este meu corpo se desfazer, se esta minha casa se desfazer, todavia eu tenho um edifício lá no céu, não construído por mão de homens, mas construído por Deus. Sabe o que se refere? Ainda que esta casa terrestre, esse teu corpo, esta tua carne, este corpo mortal infalível, venha se terminar aqui no pó, porque do pó viemos e do pó retornaremos, ainda que este corpo venha se terminar, todavia o Senhor ressuscitará, o Senhor transformará na sua vida os que ainda estão vivos num corpo incorruptível, e lá no céu teremos um corpo, um edifício feito não por mão de homens, mas feito pelo próprio Deus, que durará eternamente. Eu quero convidar você esta noite a orar comigo. Você vai orar comigo. A palavra hoje, ela foi um pouco mais curta, mas esta palavra é para você refletir. Tenha fé mesmo em meio aos obstáculos. Conserve no teu coração a alegria da salvação.
Paulo estava encarcerado, preso, acusado injustamente. Ainda tinha motivação para escrever para o jovem Timóteo. Estava preso, mas a mesma alegria quando ele se converteu era a mesma do fim da sua vida. Por quê? Porque havia uma promessa que envolvia a vida de Paulo. Havia uma promessa que Jesus havia feito para ele. Eu quero orar com você esta noite. Fecha os teus olhos aí e nós vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, é na tua presença esta noite mais uma vez, Senhor, que nós estamos aqui levando essas vidas que vão assistir este vídeo, Senhor, na tua presença. Deus, nós sabemos que é várias coisas que nos cercam, é várias batalhas, é vários dardos do inimigo que são lançados contra nós, mas tu sempre nos avisou na tua palavra. Deus, reveste-nos com essas armaduras do Senhor, nos reveste com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada da justiça, com a couraça, com as sandálias do Evangelho da paz. Deus, nos ensina, Senhor, a crer, a ter esta alegria da salvação no nosso coração, para que nós não andamos cabisbaixo, com o rosto de derrotado. Deus, que haja dentro de nós uma alegria geradora, sabendo que mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, e nós abandonaremos esta terra corruptível, esta terra cheia de falhas, cheia de coisas que nos machucam, e herdaremos o reino do céu contigo, e haverá uma coroa de glória nos esperando. Senhor, toca nessas vidas aí na sua casa, toca, Senhor, neste problema que está sentindo, se é enfermidade, Senhor, se é decepção, se é depressão, se está tomando remédio para dormir, se é qualquer for o problema, se é luto. Espírito Santo, entra nesse coração esta noite, entra neste coração e faz morada, e faça com que eles creiam e derrame sobre eles esta promessa que você fez a Paulo. Eu quero esta noite te dar uma boa noite e quero dizer para você que nós estaremos de volta mais uma vez pregando a palavra amanhã. Seja bem-vindo todas as vezes que você quiser assistir esse vídeo através do YouTube, através da internet, através do website. Você vai lá no Google e clica www.ministeriopaulo.roberto.com.br e você vai ver pregações minhas e você vai ver também testemunho de como eu nasci, de como Deus me alcançou, de como Deus fez a obra na minha vida. Tudo isso você vai poder acompanhar. Eu tenho aqui comigo meu assistente, o Mateus, que está aqui comigo, me assistindo aqui, está aqui comigo gravando esse DVD, e eu quero lhe dar uma boa noite, e nós voltaremos em breve, mais uma oportunidade para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus.